Olá! No vídeo de hoje eu vou falar sobre 10 erros crassos cometidos na escrita. Eu digo na escrita porque na fala ninguém percebe, não são percebidos esses erros. Antes de falar sobre os erros crassos que eu separei, eu vou falar sobre a origem da palavra crasso na expressão erro crasso. Vamos à história? Na Roma Antiga, mais precisamente em 59 a.C., o poder era dividido entre três eminentes generais: Júlio César, Pompeu Magnus e Marco Crasso. Júlio César e Pompeu Magnus eram reconhecidos pela genialidade, pela estratégia militar, por terem ampliado os domínios romanos. Já Marcos Crasso era mais conhecido pela sua fortuna do que pelo seu talento militar. Crasso tinha uma ideia fixa: conquistar o império que ocupava boa parte do Oriente Médio. Essa sua obsessão e falta de estratégia o levaram à morte. Como foi que aconteceu? Marco Crasso estava muito confiante em suas tropas, que eram formadas por um total de 50 mil homens. Ele ficou confiante demais nesse número de soldados e não se preocupou com as estratégias militares romanas. Na ânsia de atingir seu objetivo, ele cortou caminho por um vale estreito e de pouca visibilidade. As saídas desse vale, todas elas estavam ocupadas pelo exército inimigo e o exército romano foi dizimado. Quase todos os 50 mil soldados morreram, inclusive o general Crasso. Esse erro fatal virou sinônimo de erro grosseiro. Então, quando a gente fala de erro crasso, a gente fala de erro grosseiro, ok? E isso se tornou essa expressão se tornou bastante conhecida em vários idiomas. Vamos então aos erros crassos. Mal com L e mal com U. Como vocês viram aí no vídeo, mal com U é antônimo de bom, mal com L é antônimo de bem. Preste atenção aqui nos exemplos do quadro. O mau tempo atrapalhou o passeio. O bom tempo atrapalhou o passeio. O lobo mau não é tão mau assim. O lobo bom não é tão bom assim. Eles agiram muito mal, eles agiram muito bem. Fui mal na prova, fui bem na prova. Então, quando cabe o bom, você vai usar o mal com U. Quando cabe o bem, você vai usar o mal com L. Vocês não podem errar na hora de escrever, tá? Trocar o mal com L com o mal com U. É um erro muito grave. É um erro crasso. Então, a dica que eu dou para vocês é a seguinte: vocês repetirem várias vezes: mal com U, bom. Mal com L, bem. Mal com U, bom. Mal com L, bem. Tá? Memorizem isso, vocês não vão errar mais. Próximo. À vista ou a prazo? Vou pagar à vista, recebi hoje. Vou pagar à vista, vou usar crase. Vou pagar a prazo, estou sem dinheiro. A prazo, eu não uso crase. A regra geral do uso de crase só usamos crase antes de palavras femininas. Vista. Prazo é uma palavra masculina. A crase é a união da preposição a mais o artigo feminino a. Se a palavra é masculina, ela não vai ter o artigo feminino a, vai ter só a preposição a. Então, não vai ter crase. Então, à vista com crase, palavra feminina, a prazo sem crase, palavra masculina. A partir de. A partir de amanhã, abriremos às 9. Então, preste atenção que eu não usei crase aqui, porque nós não usamos crases antes de verbo, e partir é verbo, tá? Então, simples assim, sem crase antes de verbo, ok? Então,
Então, quando vocês virem alguma placa escrita a partir, ou pior ainda, ó, se tiver escrito assim, a partir, com crase, ou a partir junto, vocês podem ter certeza que eles não assistem aos meus vídeos, ok? Então, recapitulando, a partir de amanhã abriremos às 9. Não vamos usar crase, porque não usamos crase antes de verbo. E também não é escrito assim junto. Também eu vou aproveitar esse exemplo aqui para explicar para vocês a respeito de abreviação de horas. Primeiro que antes de horas a gente vai usar crase, às 9 horas. E para você abreviar, você vai abreviar obrigatoriamente com H minúsculo e sem o S, sempre no singular, ok? Isso foi um bônus. Agora é a domicílio. Eles trazem a pizza a domicílio e leva-se marmita a domicílio. Acabamos de falar que nós só usamos crase na frente de palavra feminina. Aqui nós temos palavra masculina, então é impossível usar crase. Nós não podemos usar crase aqui em hipótese alguma. Aí então a pessoa pode falar assim, eu faço o seguinte, se eu ficar em dúvida, eu escrevo em domicílio. Não é possível fazer essa troca de a por em com verbos dinâmicos. Nós só podemos usar com verbos estáticos, o em. Tá? Então, nesse caso, não daria para escrever o em. Para vocês saberem mais a respeito de em domicílio e a domicílio, verbos dinâmicos ou estáticos, eu aconselho vocês a acessarem a minha aula e sobre esse assunto, em domicílio a domicílio, para vocês aprenderem direitinho, tá? A domicílio não usa crase. Quis com S ou quis com Z? Quis é o pretérito perfeito indicativo do verbo querer. E ele sempre será escrito com S. Ele quis ir embora, não quis te ofender. Talvez essa confusão venha do fato de alguns verbos serem escritos com Z, porque ele tem Z na palavra dele. Então, por exemplo, dizer, ele diz. Qual que é um outro verbo? Fazer, eu fiz, tá? Mas ele já tem o Z aqui. O verbo querer não é escrito com Z, é escrito com S. A única palavra que era escrita com Z, quis com Z, que é gravada com Z, é um substantivo masculino que é proveniente do inglês. E ele indica, são aquelas perguntas que têm o objetivo de testar, né? Então, não tem nada a ver com o verbo querer. Quis é sempre com S. Haja com H, haja sem H. As duas formas estão corretas, mas elas referem-se a verbos diferentes. Portanto, elas têm significados diferentes. Haja com J, quer dizer, sem H, é uma forma do verbo agir, que é sinônimo de atuar, de se comportar. Vejam aqui, olha. Haja como adulto, por favor. Pediu para que haja com calma. Comporte-se como adulto. Comporte-se com calma. Tá? Atue com calma. Então, a gente não pode fazer. Por quê? Porque haja com H é uma forma do verbo haver. Tem outro significado. É sinônimo de existir, de acontecer, de fazer. Então, haja paciência para tanto absurdo. Tenha paciência para tanto absurdo. Haja o que houver, eu não faltarei. Aconteça o que acontecer, eu não faltarei. Então, são bem diferentes esses dois verbos. Então, a gente não pode confundir. Não pode escrever o verbo agir com H. Tá bom? Nada a ver é uma expressão que é usada quando queremos dizer que uma coisa não tem relação com outra. E ela é escrita
sem H, tá ok? Então, por exemplo, aqui, ó, este vestido não tem nada a ver com você, ou esse vestido tem tudo a ver com você. A expressão oposta tudo a ver também se escreve sem H. Então, o correto é nada a ver ou tudo a ver. O correto é a ver. Não tem H. Viagem com G, viagem com J. As duas formas estão corretas, mas as duas têm significados diferentes. Viagem com G é um substantivo, portanto, ele aceita artigo na frente. Viagem com J é uma forma conjugada do verbo viajar. Então, vejam aqui, a viagem foi maravilhosa, um substantivo, ó, a gente consegue colocar o artigo na frente. Fiz muitas viagens este ano, fiz as viagens este ano. Olha, tem um determinante aqui. Então, a gente não pode confundir viagem com G, que é substantivo, com viagem com J, que é conjugação do verbo viajar. Espero que eles viajem com segurança. Não viajem à noite, tá? Então, você não consegue colocar um artigo aqui na frente deles. Então, a diferença entre viagem com G e viagem com J, que é viagem com G é substantivo, viagem com J é verbo. Vamos para o penúltimo erro crasso na escrita. Concerto com C, concerto com S. São duas palavras homófonas e parônimas. Homófonas porque elas têm o mesmo som, têm a mesma pronúncia. E parônimas porque elas têm escrita e significados diferentes. Concerto com C refere-se a uma seção musical. E concerto com S refere-se a uma reparação, um ajuste, um remendo. Vejam aqui. Fiz um concerto na calça, fiz um concerto no sapato, tá? Não deu certo o concerto da porta, não deu certo o concerto do carro, o concerto do relógio. Então, concerto com S é um ajuste, um remendo, tá? Uma reparação. Comprei o ingresso para o concerto com C, que refere-se a uma sessão musical, tá? Este é um concerto beneficente. Pontinho, não tem o que errar. Vou aproveitar essa frase aqui para dizer que esta palavra beneficente se escreve beneficente, se pronuncia beneficente. Portanto, as pessoas que falam beneficiente, elas cometem um erro crasso, tá? A palavra é beneficente. Ok? Ficou claro o concerto com S, concerto com C? Vamos então para o último erro crasso na escrita. A todos. Todos é uma palavra masculina e nós sabemos que crase só é usada com palavra feminina. Mas é comum a gente ver textos como esses aqui, ó. Agradeço a todos pela participação. Agradeço a todos que me parabenizaram. Agradeço a todos os participantes. A todos não tem crase, ok? Esses foram os 10 erros crassos na escrita. Se vocês gostaram, deem um like. Também se inscrevam no meu canal para receberem minha próxima aula sobre 10 erros crassos na fala e na escrita.